Vamos lá, então. Se a parte um foi a parte que eu falei das funções das proteínas, o que é um polímero, o que é um monômero, o que é um aminoácido, que é o monômero dos polímeros, que são os peptídeos das proteínas, e a ligação peptídica, que é a formação ela se dá por síntese por desidratação, e a quebra ela se dá por hidrólise. Nessa parte da aula, eu vou estar falando da nomenclatura que os peptídeos, que são as estruturas formadas pelas ligações peptídicas, a nomenclatura que eles vão ter, certo? Vocês vão encontrar, envolvendo esse assunto dos aminoácidos, aminoácido, peptídeo, proteína. Vocês vão encontrar 4 nomes possíveis, presumo eu. Vocês vão encontrar ou com o nome de oligopeptídeo, certo? Além dos aminoácidos, né? O nome aminoácido. Vocês vão encontrar oligopeptídeo, polipeptídeo, proteína ou polímero de aminoácidos, tá? A gente vai falar desses 4 assim, só para ficar mais fácil quando a gente for usando esses nomes no futuro, depois. Posso trabalhar com essa nomenclatura para ficar mais simples. Aqueles conceitos básicos, né? O monômero, aquela molécula que vai se unir com outras para formar o polímero, é o aminoácido. Eles vão se ligar um com o outro por ligações peptídicas. E o produto dessas ligações peptídicas, monômeros ligados por elas, vão se chamar peptídeos, tá? De 2 a 10 monômeros ligados entre si por ligações peptídicas, a gente vai chamar essa estrutura de oligopeptídeo, tá? E eu quero que vocês pensem, ó, se tem 4 monômeros, tem 3 ligações peptídicas unindo eles. Se tivesse 10 monômeros, teriam 9 ligações peptídicas entre eles. E se para cada ligação peptídica que eu formo, eu perco uma molécula de água, se tenho um monômero com 10 peptídeos, isso significa que um monômero não, né? Um oligopeptídeo com 10 peptídeos, isso significa que eu perdi 9 moléculas de água para formar aquelas 10 ligações, aquelas 9 ligações peptídicas. Um monômero de 10 peptídeos, não sei se eu me confundi agora, vou repetir de novo para ter certeza que está certo. 10 peptídeos se ligam entre si por um total de 9 ligações peptídicas. Essas 9 ligações peptídicas vão perder água, 9 moléculas de água no total. Não precisa se preocupar com isso não precisa se preocupar tanto com isso. Eu acho que o mais importante é vocês terem a noção do que é um monômero, do que é um aminoácido, do que é um peptídeo, o que é um oligopeptídeo, o que é um polipeptídeo. Então tá, de 2 a 10 monômeros a gente chama de oligopeptídeo. Um exemplo aqui de oligopeptídeo é o aspartame. Aqui, grupamina. Aqui, a ligação peptídica, certo? Esse aqui é o radical de um dos aminoácidos, de um dos monômeros. Aqui o outro radical, certo? Aqui, esse aqui é o aspartato, esse aqui é o ácido aspartico, na verdade, depende muito de onde você ver. Esse aqui é a fenilalanina, com um grupo metil. Mas percebam, ó, monômero, ligação peptídica, monômero, certo? Só isso aqui que é uma coisinha a mais que tem nesse aqui, em especial, mas esquece isso aqui. Lembrem, os dois ligados por ligação peptídica, peptídeo. No caso, ele é um oligopeptídeo porque ele tem de 2 a 10 monômeros. O aspartame é aquele adoçante que quem é diabético tem que usar, né? Porque ele não é um carboidrato e diabético não pode muito com certos carboidratos. Enfim, 2 monômeros de peptídeo, 3 tripeptídeo, 4 tetrapeptídeo e assim vai, até chegar no 10 decapeptídeo. A partir daí, a partir do 11º, a gente vai chamar de polipeptídeo. Coloquei de 10 aqui, mas na verdade é de 11, né? De 11, gostaria de ter errado aqui, perdoe. De 11 a 80, a gente vai chamar de polipeptídeo. Isso aqui varia muito. Tem gente que fala que é a partir de uma certa massa da proteína, no peso certo. Tem gente que vai falar que é a partir de uma quantidade de monômeros. Mas, assim, o que eu quero que vocês guardem.
Sozinho, aminoácido ou monômero. Um pouco, oligopeptídeo. Muito, polipeptídeo. Certo? Aqui um exemplo é a insulina. A insulina é um polipeptídeo. Lembra que eu estou falando para vocês os exemplos do hormônio de crescimento da insulina? Eles são polipeptídeos. Por que eles não são proteínas? Simplesmente porque eles não são gigantes. São relativamente pequenos até. A gente tem aqui um exemplo que eu dei para vocês. Se antes o monômero era um vagãozinho de trem, um oligopeptídeo é um trem pequeno, um polipeptídeo é um trem grande, a proteína é um trem gigante, gigantesco aqui. 602 vagões, pensem por 672 monômeros. A gente tem essa classificação, mais de 80 monômeros chama de proteína, mas não foquem nisso. Foquem que sozinho, aminoácido, um pouco, oligopeptídeo, muito, polipeptídeo, muitão, proteína. Um exemplo aqui que eu estou sempre usando ele, a hemoglobina. Ela tem mais de 500 monômeros no total. E resumo aqui, um aminoácido, poucos oligopeptídeo. Oligo significa pouco, tá? Sempre que vocês verem o termo oligo, vocês vão ver em biologia oligolécitos, vão ver oligosacarídeo em carboidratos daqui a pouco. Oligo é pouco, poli, muito. A proteína aqui, ela é mais muito, muito, muito mesmo, certo? E a partir dos conhecimentos que a gente tem dos aminoácidos agora, que eles vão ser as unidades que vão formar as proteínas, a gente vai conseguir começar a entrar com como que eles se... Qual que vai ser a importância deles na alimentação, certo? Se eu falei para vocês que a gente tem tanta proteína no nosso corpo e que a gente não vai digerir a proteína não vai passar direto no nosso estômago, a gente vai digerir ela aminoácidos, a gente vai precisar dos aminoácidos para construir as nossas proteínas do nosso corpo, correto? E como que a gente vai construir essas proteínas? Pela alimentação. Se a gente tem tanta proteína com tanta função diferente, transporte, estrutural, imunológica, tudo aquilo que eu falei, a gente vai precisar construir isso. A gente constrói isso a partir de proteínas que a gente ingere na alimentação, transforma em aminoácidos, manda para as células, e as células vão pegar esses aminoácidos e construir novas proteínas. Certo? Dos aminoácidos que eu falei, o total que a gente vai ter é 20. Tem muito mais aminoácidos assim, quimicamente possíveis. Mas no nosso corpo, na vida como um todo, a gente vai ter um total de 20. Que é, assim, 20 no que se refere que eles podem ser construídos a partir do código genético diretamente. A gente pode ter um a mais, outro a menos, mas na alimentação, por exemplo, a base assim, de tudo são 20. 20 mesmo. Acho que para o ensino médio é legal pensar que só que tem 20 pronto, acabou. Não tem muito porquê além disso, não. Desses 20, a gente vai ter alguns que são essenciais, e essencial na biologia quer dizer que o nosso corpo não produz, a gente vai ter que obter de uma forma externa, que vai ser pela alimentação, e a gente tem os naturais, que aqui nesse caso que o nosso corpo produz. E a gente só vai precisar de matéria-prima, o que a gente vai precisar de matéria-prima vai ser os essenciais para produzir os naturais. Ficou meio confuso? Então pensem assim, simplesmente, essencial, produz, natural, não produzimos, certo? E o que isso implica? As proteínas que tiverem todos os aminoácidos essenciais, todos os aminoácidos essenciais, elas vão ser chamadas de integrais. Você vai ter proteínas que vão suprir todas as necessidades de aminoácidos que você vai ter no seu corpo. Como eu falei que você precisa de aminoácidos para construir as proteínas, que tem todas aquelas funções, que os aminoácidos são os monômeros, você vai precisar deles para construir as proteínas. E você precisa dos 20, certo? Alguns você produz, que são os naturais, e outros não. Esses que você não produz, você tem que obter a partir da alimentação. Tudo bem até aí? Quando você pensa que tem que obter a partir da alimentação, você vai ter que as proteínas que contiverem na sua composição, como seus monômeros, os aminoácidos, todos os essenciais, ela vai ser chamada de integral. Ela vai nutrir você no que se refere a aminoácidos. Não vai faltar nada, certo? Qual a proteína que a gente tem que é integral? As proteínas de fontes animais.
além de elas terem, geralmente, grande quantidade, elas vão ter também grande qualidade. Por quê? Elas vão ter todos os aminoácidos essenciais, certo? A gente mede o valor de uma proteína, a qualidade, assim, entre aspas, dela, pela quantidade de aminoácidos essenciais que ela tem. Se ela tem todos, ela é de uma ótima qualidade. Se ela não tem todos, ela já não é tão boa assim no que se refere a suprir as necessidades de aminoácidos. A integral é a que tem todos. Exemplos de fontes aqui: vísceras, no caso órgãos, fígado, moela, eu acho que, não sei, não lembro agora que órgão que é, mas moela, os músculos, né? Leite, derivados e ovos. Peixes também, que eu não coloquei aqui, mas acho que as partes deles se enquadrariam também nesse rolê de vísceras e músculos, certo? Se a gente tem as proteínas integrais, que contém todos os aminoácidos essenciais, já dá para deduzir qual que vai ser outro tipo de proteína que a gente vai ter no que se refere à alimentação, né? A proteína parcial. Aqui não contém todos os aminoácidos essenciais, certo? Vai ser aquela proteína. Se tem aqueles aminoácidos que eu falei que são os essenciais, que a gente não consegue produzir todos a partir do nosso próprio corpo, a partir assim. A gente não consegue produzir, em síntese, não vou me alongar muito nisso não, a gente vai ter a proteína parcial, que não vai ter todos esses aminoácidos. Então, ela não vai suprir tudo que você precisa de aminoácido essencial. Se ela não vai suprir tudo, dá pra gente, pela lógica, deduzir que ela já não vai ter uma qualidade tão boa quanto as proteínas de fonte animal, né? Quais são essas proteínas parciais? As fontes vegetais: feijão, arroz, soja, amendoim, lentilha. Sendo que das fontes vegetais, as melhores fontes que a gente vai ter vão ser as leguminosas, que são aquelas que têm os frutos em vagens, tipo feijão, ervilha, a soja, no caso, amendoim também. Acho que todos esses aqui, com exceção do arroz, todos eles são leguminosas. E essas aqui vão ter mais proteína, mais do que normal, assim, do que as leguminosas normais, mas ainda assim vai ser, elas não vão ter uma qualidade tão boa quanto as proteínas de fontes animais, certo? Por isso que se você quiser ser vegetariano, vegano, etc., não quiser comer carne por causa de motivos filosóficos, religiosos ou qualquer outro tipo, você tem que ter um acompanhamento nutricional, porque essa conta de... Bom, aqui, nutricionista. Essa conta de conseguir todos os aminoácidos essenciais para mim da dieta não é tão fácil, certo? O que ele vai te falar para fazer? Vai falar para você comer muita leguminosa e variar muito, certo? Mas não é tão simples assim, não. Não é só comer leguminosa e variar muito, não. Vão ter os tipos específicos que você vai ter que comer para suprir certos aminoácidos, como elas vão ser parciais, você vai ter que comer outros tipos específicos para suprir os aminoácidos que os primeiros tipos não supriram. Se você tem, acho que 9 aminoácidos essenciais dos 20, só preciso confirmar isso, mas eu acho que é 9. Mas não é relevante você saber quantos que são, é relevante você saber a diferença entre essencial e natural. Se dos 9 você tem 7 em uma fonte de proteína, tipo feijão, ou no caso do feijão é 8, você vai precisar daquele um que não tem de outra fonte que tem abundância, certo? E vice-versa. Dessa fonte que tem abundância vegetal, ela não vai ter todos. Vai ser uma proteína parcial. Você vai precisar suprir isso com outra fonte. Um bom exemplo que isso acontece muito é o arroz e o feijão. O arroz e o feijão, ele tem 8 dos 9 aminoácidos essenciais. Só um deles que não tem, eu acho que é lisina, mas dane esse nome. Não, na verdade é metionina no arroz, né? O arroz, em síntese, eu fico me alongando aqui, desculpa, às vezes eu fico falando coisas que vocês não precisam saber. O arroz, ele não tem um desses aminoácidos essenciais, dos 9. Enquanto que o feijão, ele vai ter um desses aqui que o arroz não tem, em abundância. Enquanto que o feijão não vai ter um dos 9, enquanto que o arroz tem em abundância também, certo? Vocês viram aqui que fez um balanço. As duas proteínas parciais juntas, elas meio que supriram todas as necessidades de aminoácidos essenciais. É isso que o nutricionista vai mandar fazer, mas de uma forma bem mais elaborada, não é tão simples assim.
E a digestão das proteínas, aquele rolê que eu já tinha falado, você vai se alimentar, aqui para cima da sua boca, aí passou pro seu esôfago, aqui, foi pro seu estômago digeriu, passou para essa primeira porção do intestino para duodeno, depois você absorveu, certo? O que aconteceu? Você quebrou as ligações peptídicas do peptídeo em... Aqui, eu não desenhei aqui, mas tinha ligações aqui antes. Nessas áreas aqui do estômago e do duodeno, você quebrou essas ligações. O duodeno é a primeira porção do intestino. Você quebrou essas ligações. Aí, vai para sua corrente sanguínea, suas células absorveram esses aminoácidos. E a partir desses aminoácidos, conforme as ordens que ela vai receber e que ela vai dar, ela vai produzir proteínas, certo? Aminoácido, peptídeo ou proteína aqui. Vai depender do tamanho. Ok? E se eu falei aqui, se eu falei para vocês que a gente vai ter as proteínas parciais, a gente vai ter as proteínas integrais e o colágeno é uma proteína parcial, isso de passagem. Mas se eu falei para vocês desse rolê que a gente vai quebrar tudo isso aqui, a proteína, em aminoácidos, e só nas células a gente vai transformar esses aminoácidos em proteínas, faz sentido a gente ingerir colágeno, uma proteína, que é a proteína da pele, que vai deixar a pele bonitinha, igual a bunda de neném? Faz sentido a gente ingerir o colágeno para melhorar a pele? Não. Por quê? Porque a gente vai digerir isso aqui, independente da proteína, dos aminoácidos que tem aqui no colágeno, seriam os mesmos que a gente vai usar para fazer as proteínas da nossa pele, certas proteínas, na verdade o colágeno da nossa pele, a gente vai quebrar isso aqui em aminoácido. E só nas células que a gente faz as proteínas. Então não faz sentido você ingerir isso aqui se você vai quebrar e aí só mediante sinais específicos você vai fazer colágeno. Não faz sentido, entendeu? Na verdade, isso aqui é um belo de um marketing, né? Não entrega uma propaganda enganosa que não entrega o negócio. É colágeno, mas não vai deixar sua pele super lisa, infelizmente. Vai suprir a questão dos aminoácidos. Se você estava, por algum motivo, consumindo muito, muito pouco desses aminoácidos aqui, o colágeno ele vai suprir, mas não vai te deixar com a pele super mega topper. A não ser que ele seja injetado diretamente na pele. Aí sim, são tratamentos bem específicos que ele pode ter um efeito legal para quem quer isso. Tá. Bom, a aula que eu dei na sexta-feira passada foi essa. Foi os 44 minutos da aula do vídeo anterior, mais esses 18 aqui, que eu consegui dar um pouco mais de calma porque é vídeo aula, certo? É isso. A partir daqui, eu vou falar um pouco de alguns conceitos que eu passei na aula de terça-feira agora, atrás, que eu estava olhando para as carinhas nas webcams do Zoom e eu estava vendo que tinha gente que tava com uma cara de confusão. Eu fiquei até sentindo, será que eu sou eu que estou gostando direito? Será que tá muito difícil o assunto? Será que tá muito complexo? Eu presumo que foi porque essas pessoas elas não assistiram a aula que eu dei sobre os aminoácidos, que eu passei de novo agora atrás. Aminoácidos e peptídeos e proteínas, que cada um. Então, eu acho que quem viu até agora, a partir daqui, vai ser mais fácil entender o que eu vou passar sobre a aula das proteínas. Então, eu acho que vocês vão conseguir ver essa matéria com outros olhos. Os que assistiram a matéria na terça-feira agora, que não entenderam, vão conseguir ver ela com outros olhos, certo? A partir disso, vamos lá. A função da proteína, lembra que eu falei para vocês? Função transporte, imunológica, contrátil, etc. Ela vai estar diretamente relacionada com a estrutura. Com estrutura, eu quero que vocês pensem com forma mesmo. No que se refere à forma, no que se refere a qual tipo de aminoácido que vai estar em cada porção específica. Aí já não tem mais tanta necessidade de vocês saberem, mas o aminoácido que vai interagir com essa região, os aminoácidos são aminoácidos específicos. Esses aqui também são específicos. Esse aqui é uma proteína, tá? Uma proteína de transporte. É isso que eu quero que vocês tenham a noção. A função está diretamente ligada à estrutura. A estrutura, eu quero que vocês pensem em estrutura mesmo no sentido de forma, tipo, tá bom? Eu peguei 4 exemplos. 3 aqui nesse slide e um no próximo.
Essa aqui, que é a cinesina, ela está andando num caminho aqui, é uma proteína motora, né? Transportando um pacotinho aqui, uma vesícula, através de um caminho. Vocês estão vendo que ela tem uma região que interage com a vesícula, ela tem um tipo de tronco aqui que vai ligar essa região que interage com a vesícula com a região que vai interagir com o um caminhozinho aqui. Você vai ter pontos específicos que vão interagir com moléculas de energia que vão proporcionar esse movimento, certo? Então, vocês percebem que a forma dela, e esses pontos específicos que eu falei também, o ponto que interage com isso aqui, o ponto que interage com isso aqui, vão estar diretamente relacionados com a função, certo? De repente, se você pegar e torcer isso aqui no meio, a função pode ser prejudicada. Se você desfazer esse rolinho aqui esse bolinho aqui de aminoácidos, a função pode ser prejudicada. Se você desfazer isso aqui, pode ser prejudicada. Então, se você modificar a estrutura, você vai modificar a função também. A estrutura está diretamente relacionada com a função. O exemplo 2, essa proteína aqui é uma proteína também, que é o caminho. Vocês estão vendo que ela tem uma forma tipo, bem linear aqui nesse caso. É uma forma, tem espaços aqui que são justamente para essa proteína entrar em contato. É a mesma lógica. A forma está diretamente ligada. A forma e o tipo, né, dos aminoácidos, mas pense mais na forma mesmo. Está diretamente ligada com a função dela. Se você pega e enrola isso tudo, deixa tudo isso bagunçado, igual a hemoglobina aqui, por exemplo, como que isso aqui vai caminhar direito? Vai. Tem que ser um caminho linear para que ela possa chegar do ponto A ao ponto B e não se perder, certo? E o terceiro exemplo é a hemoglobina. A hemoglobina, novamente usando de exemplo, é a proteína que vai transportar o oxigênio pelo seu sangue. Ela vai pegar no pulmão e vai liberar nos outros lugares do seu corpo, certo? Ela vai estar ligada a uma célulazinha que faz isso. Na verdade, ela está ligada a uma célula que anda por aí, mas ela é o cara que carrega o oxigênio, tá? Esse é o ponto. O que eu quero que vocês pensem aqui? Se a hemoglobina ela é enroladinha, o ferro, isso aqui, esse vermelho aqui é o grupo que contém o ferro, que é o grupo que vai interagir diretamente com o oxigênio, que é ele que vai se ligar ao oxigênio. Se esse grupo ficar muito exposto, se ele não ficasse meio escondidinho igual ele está aqui, ele ia começar a interagir com moléculas que não era para ele interagir e começar a destruir algumas coisas. Isso nem é legal para a célula. Por outro lado, se ele ficasse muito escondido, ele não ia conseguir interagir com o oxigênio. É como se... não consigo pensar em nada assim em 3D aqui. Mas imaginem que... Deixa eu parar de compartilhar. Tá, tô eu aqui. Imaginem aqui que essa é um pedaço da hemoglobina e o ferro, ele tá aqui. Ó. O ferro, ele tá aqui. Ele não tá aqui, ó. Esquece esse pedaço da caneta. Ele não tá em contato direto com o meio para pegar o oxigênio. Por quê? Se ele tivesse um contato mais direto, ele ia começar a bater em tudo e destruir as coisas. Se ele tivesse um contato menos direto, mais para dentro da proteína, ele não ia conseguir interagir com nada com o oxigênio. Então, vocês percebem, a proteína permitir que só um pedacinho dele de contato com o meio é crucial para a função. Porque se permitir demais, vai destruir demais, e se permitir de menos, vai... Deixa eu achar aqui de novo. Vai causar problemas, correto? Aqui. Se ficar muito em contato com o meio, vai causar problemas, e ficar muito escondido também não vai conseguir interagir com oxigênio. Caramba, não, tô compartilhando, tá certo. Ok. Bom, e aqui o último exemplo, isso aqui é uma enzima. Cada vez mais a gente vai falando das enzimas, né? Que é aquele carinha que ele vai acelerar reações químicas. E pensem que isso aqui é um carinha, é outra molécula que ela precisa ser quebrada. Ó, aqui ela vai interagir com a enzima e vai ser quebrada. E vocês percebam que a região que ela vai interagir com a enzima tem um formato bem parecido com a região aqui da própria enzima. De forma que
é esse formato muito parecido que permite esse encaixe. Se fosse um pouquinho diferente, já não ia ser possível esse encaixe, ó, e não ia ser possível essa reação de quebra acontecer. Certo? Aqui, parecido, dá certo. Se a estrutura está diferente, não vai ser possível isso acontecer. Bom, primeiro esses 4 exemplos. Proteína motora, essa proteína estrutural, essa proteína de transporte. Essa aqui é de transporte também, né? Motora, mas a gente chama de transporte também, função. Essa proteína de transporte também. E essa proteína, essa enzima, essa proteína de catálise, de acelerar reações químicas. Esses 4 exemplos eu espero ter convencido vocês de que a estrutura está diretamente ligada à função. A forma, os caras que vão interagir aqui estão diretamente ligados à função da proteína, a função que ela vai exercer. E se a estrutura é tão importante assim, eu acho que é válido, quer dizer, eu acho não, vestibulares acham que é válido a gente falar um pouco mais delas, tá? As hierarquias, os níveis de estrutura. A gente vai ter, deixa eu pegar um exemplo aqui para dar já. Aqui. A gente vai ter quatro níveis de estrutura. Primeiro, aqui, qual aminoácido que vai estar em que lugar, porque se a gente tem 20 aminoácidos diferentes, cada um vai estar em um ponto aqui, e isso vai influenciar na estrutura final da proteína, que a gente vai falar como. O secundário, como que isso aqui vai se organizar. Tá, pensar um fio aqui. Como que isso aqui pode se organizar de uma forma tipo 2D mesmo, sabe? Pensem assim. Que isso aqui, na verdade, é mediado por interações próximas. Ter secundário, como que a proteína vai se enrolar no formato mais 3D, certo? Aí meu fone, meu Deus. E o quarto, que eu ainda não vou falar, porque eu vou explicar um pouco melhor. O quarto é o mais simples, que vocês vão ver, né? Mas vamos chegar lá. Tá. Aqui nos slides. Primário, a ordem dos aminoácidos na proteína, a ordem que eles vão estar no polímero e quais vão estar também, né? Secundária, é uma coisa mais 2D, vocês estão vendo, vou falar melhor. Terciária, novo elemento mais 3D. E quaternária, também vou falar melhor. Tá. Para a gente ter essa ideia, bom, eu vou deixar esses slides aqui para falar depois, para a gente falar da primária primeiro. A estrutura primária, pelo que ela é definida? Pelo tipo, pela quantidade, tipo de aminoácido que vai estar em cada lugar, pela quantidade total de aminoácidos e pela ordem que eles vão estar ligados. Pelo tipo de aminoácido na proteína, pela ordem. Assim, a melhor analogia que eu consigo pensar para explicar isso é uma analogia que um próprio professor do cursinho usou quando eu era aluno, que é assim. Pensem numa palavra. Aqui eu vou colocar uma palavrinha para vocês. Caixa de texto, fonte, vou colocar bem grandão, 30. Tá. Essa é uma palavra que tem bastante letra diferente. Sei lá, aminoácido, né? Dane-se. Tá. A palavra aminoácido. Vamos pensar nela aqui. Vocês percebem? Pensem em cada... Não, vai ficar confuso, né? Eu vou colocar cenoura. Tá. Cada letra aqui, vocês vão pensar como se fosse um aminoácido. Vocês percebem que a união dessas letras vai formar uma palavra? Assim como a união de aminoácidos vai formar uma proteína. A proteína, ela é como se fosse uma palavra muito grande, escrita com as letrinhas delas são os aminoácidos, tá? E percebe, na palavra, o que é importante aqui? As letras que estão aqui, a ordem que essas letras estão, certo? O tamanho também, mas acho que o mais importante que a gente decorar assim, aprender, decorar não,
Mais importante para a gente aprender é o tipo e a ordem. Pensem comigo. Cada letrinha dessas representa um aminoácido. C, E, N, O, U, R, A. Se eu pegar e trocar o A e colocar ele aqui, vai ser a mesma palavra? Não vai. Cenoar é diferente de cenoura. Apesar de ter a mesma quantidade de letras, apesar de ter o mesmo tipo assim, mesma composição assim, percentual, você vai ter que no total vai ter um C, um E, um N, um O, um A, um U e um R. Não é a mesma palavra. Cenoar não é a mesma palavra que cenoura, que não é a mesma palavra que cenauer, que não é a mesma palavra que, sei lá, inocura e etc. Vocês perceberam a ideia? A ordem, qual que vai estar aqui, e a ordem desses quais que vão estar aqui. É importante. Igual numa palavra. Não tem muita diferença. Certo? Deixa eu vir aqui no slide atual. Tá. Estrutura primária, eu espero que tenha entendido. Aqui um slide, a ordem, como se cada um fosse uma letra. Serina, tirosina, serina, cada um aminoácido. A gente tem 20 aminoácidos, é como se a gente tivesse 20 letras para compor uma palavra bem gigante composta pelo alfabeto dos aminoácidos, certo? Vou pular um pouco aqui, só para dar um exemplo para vocês que eu acho melhor ter ele agora. Para vocês terem uma ideia de como que a ordem desses aminoácidos é importante, olhem aqui uma doença genética, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que vai causar vários problemas daqueles clássicos que a anemia causa, que é a pessoa ela vai ter uma má oxigenação dos tecidos, porque ela tem pouca hemoglobina. Se a hemoglobina é o cara que transporta o oxigênio, se ela estiver em baixa, você vai ter problemas, não vai? Você vai ter problemas no transporte de oxigênio. A anemia não é baixa quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, ela é baixa quantidade de hemoglobina, que é a proteína dos glóbulos vermelhos que faz esse transporte, no sangue. O que é anemia falciforme? Por que ela tem o nome de anemia falciforme? Falci, aqui nesse caso, tem um significado de foice. Foice. Por quê? Os glóbulos vermelhos que têm as proteínas defeituosas da anemia falciforme, as hemoglobinas defeituosas, eles têm formato de foice. Ó. Olha aqui. Parece uma lua crescente. Então, anemia falciforme ou foiciforme, que eu acho que é um termo bem melhor, bem mais explicativo, ela é causada pelo quê? Você tem aqui, que naquele alfabeto bem grandão da hemoglobina, alfabeto não, né? Naquela palavra de 500 e tantas letras da hemoglobina, você tem que, em um lugarzinho, você trocou uma letrinha, um aminoácidozinho chamado ácido, na verdade chama de glutamina, né? Perdão. Glutamina? Peraí, digitei errado, é glutamato, tenho quase certeza. Glutamato, hemoglobina. Depois eu corto essa parte, ou não? Não, vou deixar para vocês os erros. Os erros de gravação. Só um minuto, eu quero confirmar essa informação. Não é relevante para vocês, mas não quero passar a informação errada. Isso mesmo, é ácido glutâmico, eu digitei errado. Ácido glutâmico, glutamato, vai depender muito do... Na verdade, o termo correto é glutamato, porque ácido glutâmico é em pH diferente. Mas não é relevante para vocês. O ponto que eu quero é que vocês saibam qual que é. Você trocou um aminoácido aqui, glutamato, por outro. Nesse caso aqui é uma coisa muito radical, porque eles são muito, muito diferentes um do outro. Você fez essa troca, o que vai acontecer?
eles têm as cadeias laterais muito diferentes uma da outra, isso vai afetar muito na estrutura da proteína. E aqui é uma hemoglobina normal. Infelizmente, não achei uma imagem que ilustrasse essa hemoglobina defeituosa, mas usem a imaginação de vocês com uma coisa diferente aqui. Isso vai resultar, para vocês terem uma ideia, na hemácia falciforme, que isso aqui é causada por uma interação meio diferente entre as hemoglobinas. Elas vão interagir entre si, que não era para isso acontecer, mas, em resumo, perdão por ter divagado, o ponto é, se trocou uma letrinha dessa palavra gigante, que é a palavra dos aminoácidos da hemoglobina, por outra, você vai afetar nesse nível, a nível celular, que é muito maior que a proteína, o glóbulo vermelho, a hemácia, certo? Isso vai causar vários problemas. Essa hemácia ela pode, tipo assim, literalmente tampar vasos sanguíneos e prejudicar o fluxo sanguíneo. Ela vai ser muito mais facilmente destruída nos órgãos que fazem isso e isso não vai ser legal, em síntese. Qual que é o ponto? Trocou causou toda essa diferença. Vocês terem noção que como a estrutura primária é importante na forma e função da proteína, certo? Falei da primária, agora eu vou falar da secundária. Porém, antes de falar da secundária, eu quero que vocês lembrem daquelas diferenças que eu falei entre cadeia principal e radical. A cadeia principal é aquele cara que não muda e o radical é aquele cara que muda. Quando você tem isso aqui no peptídeo, olha aqui, ligação peptídica, o que está em azul, preto e verde, azul, preto e verde, azul, preto e verde é a cadeia principal. O que está em rosa aqui é a cadeia lateral, certo? Esses caras, eles vão ter papéis, assim, no geral, diferentes na estrutura da proteína. Você vai ter que a cadeia principal, ela vai ter papéis fundamentais na estrutura secundária e a lateral na terciária. Como que isso funciona? A secundária, ela vai ser formada por interações entre a própria cadeia principal com cadeia principal, e a terciária, cadeia lateral com cadeia lateral. Não coloquei aqui, mas essa é a diferença. Tá, beleza. Só uma introduzida. Secundária é formada pela interação de cadeia principal com principal e terciária é radical com radical, que é sinônimo de cadeia lateral. Aqui, a gente tem duas estruturas que geralmente são formadas. Sim, realmente elas são formadas naturalmente, porque são estruturas estáveis e é isso que faz com que elas sejam a maior parte, assim, você vai analisar uma proteína, você vai ver que a maior parte dos aminoácidos da proteína estão na estrutura secundária, tá dessa forma. Você vai ter a alfa-hélice, que ela está enrolando aqui em torno de um eixo imaginário. As ligações de hidrogênio delas aqui, ó, é entre cadeia principal. Percebam que os R's, eles não estão participando. Ligação de hidrogênio, viu? Não sei se eu falei a interação que vai formar essas estruturas. Se vocês assistiram a aula de água, já estão tranquilinhos com isso, ligação de hidrogênio. E a alfa-hélice, né? E a folha beta, que é novamente por ligação de hidrogênio, aqui entre a cadeia principal. Não tem muito a falar para vocês além disso. Eu só peguei um exemplo aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Ó, pensem aqui comigo. Cortei uns papel aqui para tentar exemplificar isso aqui no nosso mundo, não só com imagens de slides. Ó, pensem nessa. Isso aqui é uma proteína. Essa aqui é a folha beta normal. Isso aqui é uma folha beta que não é possível de ser folha beta. Por quê? Ficou confuso? Calma, eu vou adentrar melhor nisso. Aqui, dá uma olhada. Vocês estão vendo o durex aqui? Estabilizando essa estrutura aqui? O que esse durex está representando? As ligações de hidrogênio entre a cadeia principal que vão deixar isso aqui com a forma que tem, forma estável. Enquanto que esse aqui não tem nada, ó, não tem estrutura secundária, é uma bodega aqui linear. Qual que é o ponto?
você vai ter essas estruturas sendo estabilizadas por ligações de hidrogênio. E sim, isso naturalmente ocorre na célula. Tentem nem se preocupar muito com o porquê, porque envolve uns rolês de termodinâmica que, no momento, não... E nem cai em vestibular também os porquês, eu presumo. Dei uma olhada em várias questões aí, não achei. O ponto é, ligação de hidrogênio de cadeia lateral estrutura secundária. Aqui uma alfa-hélice que eu fiz. Pensem que ela é uma hélice, não uma... não sei o que é. Aqui o exemplo do Durex, as ligações de hidrogênio entre as cadeias laterais, estabilizando a estrutura. Se você não tiver isso, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Não tem o que estabilizar isso, vai ser linear. E você não encontra isso de maneira linear. Você vai encontrar sem, maior parte das vezes, alfa-hélice ou folha beta, certo? Tá. Voltando, se a estrutura secundária ela é mantida por ligações de hidrogênio entre os átomos da cadeia principal, a terciária, bom, aqui o exemplo que eu risquei os R's porque eles não participam das interações que vão resultar na estrutura secundária. Bom, já falei. Bom, antes de falar da terciária, eu quero que vocês deem uma olhada aqui. Isso aqui é uma proteína, tá? Ó, percebam que a maior parte dela ou está em folha em alfa-hélice, aqui roxinho, ou essas setinhas aqui representam a folha beta. A maior parte dela ou está em folha beta ou em alfa-hélice. Estão vendo? Ó, tem uns trechos sim que eles estão... a gente fala que eles são estruturalmente desordenados, né? Mas a maior parte é isso. Por isso que é tão importante a gente aprender essas duas conformações, alfa-hélice e folha beta. Tá. Se a secundária ela é mantida por ligação de hidrogênio, a terciária ela é mantida por diversos outros tipos de interações químicas. Vocês vão ver interações termomoleculares em química, que ó, vão resultar no enovelamento. Enovelamento, o que significa enovelamento? É bom vocês terem uma ideia dessa palavra. Tipo, sabe novelo de lã? Tudo enroladinho? É tipo isso, a forma que se novela, a forma que se enrola. Enovelamento, pensem como sinônimo para a forma que a proteína vai se enrolar. A estrutura terciária, se a estrutura secundária é isso aqui, a terciária, a estrutura secundária é meio que 2D, vocês estão vendo? Ó, isso aqui, imagine que é uma hélice, não tá muito legal, pense melhor nisso aqui. A terciária vai ser como que isso aqui se dobra tridimensionalmente no espaço. Ó, uma estrutura terciária. Ou se não, uma estrutura terciária. Ó, essa aqui uma forma globular, um globinho aqui. Essa aqui, de forma fibrosa. Quando eu falar fibrosa, pensem. Fibra é uma coisa, o termo fibra é uma coisa longa e alongada e fina. Certo? Tá. A terciária, ela é mantida, eu já tinha falado para vocês, pelos radicais. Foquem sempre nisso, tá? Compartilhar tudo errado. Secundária é mantida pelas cadeias laterais e os radicais não participam. Eles podem participar sim, mas é ínfimo perto do que a cadeia principal é mantida. A secundária é mantida pela cadeia principal e a terciária ela é mantida pelos radicais, pelas cadeias laterais. A única parte que varia de aminoácido para aminoácido. Lembram? Esse aqui é o esqueleto, a cadeia principal. Esse aqui é o radical, a cadeia lateral. Tá, um exemplo aqui. Isso aqui representa a alfa-hélice, certo? Que é a estrutura secundária. Ela está aqui. E essas interações aqui fazem isso aqui se enrolar. Se não fosse por essas interações, era para a alfa-hélice ser, além de ser hélice, ela ser reta assim, ó. Era para ela ser reta desse jeitinho aqui. Vocês estão vendo? Ó, tá meio tortinho aqui. Mas a estrutura terciária, a interação entre as cadeias laterais, entre os radicais, que vai fazer a alfa-hélice se enrolar. Vocês lembram, sempre lembrem disso. A estrutura está diretamente relacionada com a função, correto?
Bom, deixa eu voltar. Não. Bom, a interação entre os radicais, esse aqui é um radical, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro, ó, outro, outro, outro. Vão dar essa estrutura tridimensional às proteínas, que aliás, essa aqui em específico, que é a ponte de sulfeto, ela é muito forte, porque ela é uma ligação covalente. Mas eu acho que vocês vão ver isso em química. Se vocês não verem, eu retomo isso um dia para vocês. Bom, via de regra, você vai ter ou ela se organizando, a estrutura terciária, sendo majoritariamente a maior parte da proteína, sendo uma proteína globular, globular assim, ó, forma de globo, ou fibrosa. Lembra que eu falei? Fibra é um filamento alongado, fibra ou filamento, você vai chamar a mesma coisa, alongada e fina. O exemplo aqui, o colágeno. Esse aqui é um exemplo que eu não lembro o nome, mas melhor que esse é hemoglobina. A hemoglobina não está a imagem aqui, mas já porque lá atrás ela também tem estrutura globular. Fibrose do colágeno, certo? Tá. Fibrose. Pense numa coisa assim, alongada e fina. E globular, sim, sem segredo, tá? E vamos lá. Terciária, vamos lá. Agora a quaternária, a mais simples, mas tem que ter bastante atenção nela. Lembra que eu falei para vocês que a primária, que a linear, a secundária, a alfa hélice ou folha beta, terciária, globular ou fibrosa. Eu estava falando de uma cadeia polipeptídica em específico. De uma. Ó, isso aqui é uma cadeia polipeptídica só. Tá difícil esse termo? Vamos lá. Cadeia polipeptídica. Cadeia você já deve ter visto em química orgânica, né? Aquela molécula grandona, cadeia polipeptídica. Poli, muitos, peptídica. Polipeptídeo, lembra? Um grande peptídeo, grande. A gente chama cadeia polipeptídica. É uma forma mais genérica de falar que é uma grande cadeia de aminoácidos, uma grande, tá? A quaternária, ó, isso aqui está na estrutura terciária, pensem comigo. A estrutura terciária é formada por uma cadeia polipeptídica só. A quaternária vão ser duas ou mais estruturas terciárias interagindo entre si. Por exemplo, essa aqui é uma terciária, essa aqui é uma terciária, interagiu, formou uma proteína formada por duas cadeias polipeptídicas interagindo entre si, quaternária, tá? Tem uma aluna que perguntou, agora não lembro o nome dela, se quaternária é a soma de todas as outras. Não. Primária, vocês vão lembrar, que é linha, nossa, linha, porque eu falei linha. A ordem dos aminoácidos, quais que eles estão, quais são de cada tipo. O exemplo da palavra é a melhor coisa que eu posso falar. Secundária, ligações de hidrogênio entre a cadeia principal. Terciária, interações entre cadeias laterais. Tudo isso em um polipeptídeo só. A terciária. Quaternária, interações entre dois ou mais polipeptídeos. Certo? Deixa eu dar um exemplo aqui. A hemoglobina. A hemoglobina aqui, ó. Esse aqui, bom, só voltando, cada polipeptídeo que vai interagir um com o outro é chamado de uma subunidade. E a soma deles é chamada de proteína. Nesse caso aqui, isso aqui é uma subunidade tridimensional, né? Isso aqui é outra subunidade formando uma proteína. Subunidade. E um ponto que eu quero destacar é que nem todas as proteínas são formadas por mais de uma subunidade. Você vai ter proteína que só uma subunidade já vai cumprir a função dela, não precisa de mais nada. Você vai ter proteínas que vão precisar de mais de uma subunidade, certo?
Na verdade, a proteína que é formada de uma subunidade só não é chamada assim, formada de uma subunidade só. Isso é chamada de proteína. Uma só faz a função, já chama de proteína. Se precisa de mais de uma para fazer a função, o total vai ser chamado de proteína, mas cada cadeiazinha vai ser chamada de subunidade. Essa parte final pode ter ficado um pouco confusa, mas simples é isso. Uma cadeia polipeptídica, sozinha já faz a função dela, não precisa se juntar com mais ninguém para fazer a função dela, proteína. Mais de uma, elas precisam estar unidas para fazer a função dela. O total vai ser chamado de proteína nesse caso, mas cada uma nesse caso vai ser uma subunidade. Ok? Qualquer dúvida, me deem aquele toque. Bom, vamos lá. Aqui o exemplo é hemoglobina. Cada uma dessas aqui é uma subunidade. Subunidade beta 2, subunidade uma e uma. Cada uma de uma cor diferente. Tá bom? Agora, eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro. As subunidades das proteínas. A primária, pensem que é só ligação peptídica, tipo, é uma forma legal de lembrar. Tipo, a ligação peptídica vai unir dois aminoácidos, não vai? Você vai ter todos eles unidos, a ordem deles e qual que é de qual. A secundária, ligações de hidrogênio entre os átomos da cadeia principal. Terciária, interações entre os radicais. E a quaternária, interações entre diferentes cadeias polipeptídicas. Certo? Nem todas têm estrutura quaternária, mas todas têm terciária. Tudo bem? Aqui pode ficar um pouco meio confuso essa parte das ligações peptídicas definirem a estrutura primária, mas infelizmente tem vestibulares que cobram dessa forma. Eu já vi uma questão assim já que perguntava, tem que achar depois, qual tipo de ligação que formava cada estrutura. Infelizmente isso aqui vai ter que ser meio decoreba. Mas pensem assim, que elas vão estar nas ordens que elas vão estar unidas um ao outro pela ligação peptídica. Então, se a gente tiver ligação peptídica, não vai estar unido ao outro, não vai ter estrutura primária. Certo? Bom, proteínas é isso. Falei de funções, eu falei de o que é um polímero e um... Bom, nessa aula aqui, na verdade, final, eu só falei de estrutura e função, né? Qualquer dúvida, deem um toquezinho para mim. E boa leitura para vocês. Leiam os materiais, por favor, isso é muito importante também. Uma outra forma de estudar muito boa é a leitura. Outra muito boa são os exercícios, tá legal? Eu espero que, eu não sei, às vezes eu esteja falando sozinho até o final dessa aula, às vezes ninguém vai vir até o final, mas é essa, né? E, nossa, que final depressivo. E tudo de bom. Tchau, tchau.